Boa noite, pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre um tema hoje que é, inclusive, um tema difícil, não só da gente vivenciar, quanto da gente encontrar material didático sobre ele. Eu quero falar sobre o contato com a nossa agressão e, pelo menos, o início do processo de reparação. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, sou psicóloga, diretora do ITF-MG, que é um centro de formação para terapeutas de família e casal. Aqui você tem aulas ao vivo durante 2 anos, as aulas ficam gravadas para posterior acesso, você pode fazer a parte prática seguida de supervisão, tudo no formato online. Então vamos ao conteúdo. Sobre o tema da agressão, eu vou nomear como o contato com a raiva e o início do processo de reparação. Não é, gente, incomum nós encontrarmos na clínica de casal parceiros que são muito polidos um com o outro, são muito educados, cuidam muito da relação exatamente para não permitirem o contato com a própria raiva. Para que a ausência desse contato não manche o relacionamento. Já tive a oportunidade de fazer supervisão, fazer contato com casais por formas diversas, seja atendimento clínico, na nossa clínica escola também, casais que têm perfis parecidos com esse que eu estou trazendo. Então, gente, a ausência de contato com a própria agressão não quer dizer que você vai ser mal educado com o seu parceiro. Quer dizer que você é polido, é educado, e não consegue colocar limites, não consegue fazer algum contorno na relação, não tem bem distribuído o espaço eu do espaço tu. Então, a ausência de contato com a própria agressão leva o sujeito a se colocar de uma forma muito passiva no relacionamento, que não deixa de ser uma forma veladamente agressiva. Pensem nisso. Eu vou trazer um exemplo, mudando alguns dados, de um casal novo, todos os dois têm em torno de 30 e poucos anos, estão juntos, vamos falar, há 10 anos, e um casal que chega na clínica, escola, diz que se amam, né? Tem uma comunicação complementar, uma fala tranquila, uma fala cuidadosa um com o outro e com o profissional, e, no entanto, não tem relacionamento sexual. E, além disso, querem ter relações sexuais fora do casamento, a partir de um acordo que eles venham a construir no campo da psicoterapia em relação a encontros sexuais fora do casamento. Ou seja, é um casal novo que quer abrir o relacionamento sexual, embora entre eles não haja relações sexuais. Então, só nesse pequeno contexto, enquanto a gente escuta, a gente vai primeiro se perguntar o que está acontecendo com esse casal que diz que se ama, né, que tem admiração um pelo outro, que são ótimos amigos, mas não são amantes. Tem alguma coisa acontecendo. Claro que quando a gente vai pormenorizar o diálogo, a escuta, nós vamos encontrar, inclusive, narrativas opostas, né, e diferentes entre os elementos do par. Um vai contar uma história A, o outro vai contar uma história B. Alguns elementos dessas histórias se conectam, outros são totalmente diferentes e divergentes, tá? Divergente enquanto esse aqui fala,
foi por causa daquilo, esse fala, não, foi por causa daquilo outro. Então, há uma divergência na narrativa dos elementos do par sobre a ausência do contato sexual. Como também há, vocês já podem estar pensando, mais da parte de um do que de outro, esse interesse em abrir a relação sexual para fora do casamento, como se ter contatos sexuais, segundo o desejo do casal, pudesse ter um ponto final nesse contato sexual sem envolvimento afetivo com a pessoa, a terceira pessoa, vamos falar assim. Então, aqui eu já faço uma pergunta para vocês só para concluir esse contexto das relações abertas. É possível casamentos, a princípio monogâmicos, se tornarem não monogâmicos? Os elementos do par fazerem um acordo entre si, que foi o objetivo desse casal no processo psicoterapêutico, de construírem relações fora da conjugalidade no aspecto sexual, sem envolvimento com essas pessoas, é possível. Possível mas vai requerer da conjugalidade muita consideração, aí essa palavra é importante, pelas suas próprias emoções, o seu extenso leque de emoções. E vamos combinar que este casal especificamente que eu estou trazendo aqui para o caso clínico, para a gente falar de agressão e reparação, é um casal que não tem contato com a complexidade de suas emoções. Vide que eu inicio o vídeo falando que é um casal que muito passivo, né? Um casal que não consegue falar, inclusive, do que não gosta. Olha só que importante. Não ouvimos este casal dizer o que não gostam. Toda a ausência do aspecto sexual é narrada pelo casal de uma forma, que palavra que eu posso dizer? De uma forma acordada, combinada. Então, eles têm um combinado velado naturalmente sobre como vamos falar da nossa ausência de contato sexual entre nós. E, naturalmente, esse discurso se estende, no caso, aos profissionais da nossa clínica escola. Então, gente, se você tem uma forma veladamente combinada para falar sobre a ausência do contato sexual, que ela é comungada pelos dois elementos do par, mas ela, como eu falei, tem elementos divergentes na narrativa do casal. E sobre esses elementos divergentes, quando eles aparecem na psicoterapia, o casal cuida para silenciar na hora que escuta alguma coisa que pensa diferente que o outro está falando. Eles cuidam para não entrar exatamente em divergência. Gente, entrar em divergência é entrar num campo vulnerável, no mínimo, né? É você entrar num campo onde você precisa fazer contato com as oposições, com o que você quer e aquilo que a realidade está te apresentando e o outro, que seja a realidade do outro, está te apresentando que é diferente do que você almeja, do que você suporta até. E é preciso esse contato, né, com o indesejável para que a gente chegue em algum outro lugar, em algum outro resultado. E isso fala de movimentos agressivos, de movimentos de lidar com a própria raiva. E este casal não faz contato com a raiva. Eles não se opõem, eles não divergem na narrativa que eles estão trazendo. Acho que deu para vocês terem uma ideia
do perfil desse casal. Então, a partir, inclusive, desse quadro que eu estou trazendo, que eu fui tentar conectar um pouco esse cenário que o casal apresenta de ausência de contato com a própria agressão com aspectos teóricos, agora eu vou entrar na teoria, de onde nasce a agressão e o movimento que a posteriori, quando a agressão é bem curtida, vamos falar assim, bem desenvolvida no processo maturacional do ser humano, a sequência desse processo que é o movimento reparador. Vou tentar fazer um link em 10 minutos. Vocês me perdoem porque sempre que eu vou falar sobre o Winnicott, a abordagem é winnicottiana agora, eu falo de uma forma muito incipiente, tá? Mas, enfim, é uma tentativa aí da gente fazer algumas reflexões a partir da abordagem winnicottiana a esse respeito. Então, a agressão nasce no processo do desenvolvimento maturacional da criança, no ciclo do concernimento, que acontece entre um ano e pouco, até mais ou menos 5 anos, no tempo de vida da criança. A partir de 1 ano, o bebê, ele começa a identificar os elementos que ele tem dentro de si, relacionados a elementos que vão fazer vínculo com outras pessoas e elementos relacionados ao campo da agressão. Entre outras palavras, eu poderia dizer elementos ruins. Não gosto de bom e ruim, né? Mas são elementos que vão vincular ou elementos que vão evitar esse vínculo. Isso é natural em todo ser humano. A criança, ela precisa reconhecer em si, de uma forma, obviamente, não lógica, né? De uma forma dentro da vivência, da experiência psicossomática da criança, ela precisa começar a reconhecer o cuidado e o carinho, o afeto relacionado ao outro, né, que está em torno, e a raiva, a frustração, o movimento de não querer, o movimento de rejeição, o movimento de evitação, que também existe no ser humano e precisa ser reconhecido inicialmente lá atrás pela criança, pelo bebê, de forma que ele comece a identificar em si esses dois impulsos em direção à vida. Esses processos que o bebê vive para reconhecer essas experiências em si, de vinculação e de rejeição, esses processos dizem respeito ao ambiente. Ou seja, esses processos podem ser melhor ou pior desenvolvidos de acordo com a esfera em torno do bebê. O que se espera do ambiente para que a criança tenha esse processo bem desenvolvido? Espera-se um cuidador que receba tanto os impulsos amorosos quanto os impulsos agressivos do bebê, sem revidar. Isso eu já falei em outro vídeo, né? Sem se fragilizar frente aos impulsos agressivos do bebê. Por quê? Porque se o cuidador ele se fragiliza, ele acaba culpabilizando o bebê frente àquele movimento agressivo que o bebê vai precisar experienciar várias vezes para reconhecer como seu, para se apropriar dessa agressão. Então, se o cuidador se fragiliza, tipo, não gosto mais de você,
não vou mais ficar com você, qualquer coisa assim, o bebê, ele começa a entender que aquele movimento destrutivo, agressivo que ele fez na direção do mundo externo, de fato, pode destruir o objeto externo, o objeto que está fora dele. E dependendo da resposta frequente que esse cuidador vem a ter, certo? Agora, se a gente tem um cuidador que compreende esse movimento agressivo do bebê, ainda que não tenha nenhum estudo, porque não precisa ter, né? Os cuidadores, as mães, frequentemente, são seres que intuitivamente recebem os movimentos naturais de seus filhos ou das crianças, e as mães conseguem fazer limite, fazer oposição àqueles movimentos sem se fragilizar, né? Sem saírem do campo da criança. Elas conseguem fazer limites e continuar cuidando da criança. Embora digam, doeu, aqui não pode. Quer dizer, elas fazem um limite, mas elas se mantêm presentes no cotidiano das crianças. Então, quando essa resposta positiva da mãe, né, quando ela se mantém presente no desenvolvimento da criança, a criança tem um desdobrar, ela tem um desenvolvimento promissor, saudável. Ela começa a identificar o que há em si de vínculo, de bom na direção do outro, e o que há em si de evitativo, de agressivo também é dela, da criança. Mas esses movimentos agressivos se exteriorizam e afetam o outro. Então a criança começa a entender que ela afeta o outro. Gente, como que é importante entender que nós afetamos o outro? Isso já é um desdobramento para a compreensão da alteridade, né? Quão importante é na clínica de casal que os elementos do casal ou da família compreendam o quanto o comportamento deles afeta o outro. Quando a gente compreende isso, aí vai entrar a última parte que eu queria falar, que é a parte da reparação. A gente começa a reparar, a cuidar, a fazer o que o autor chama de remendo criativo, né? Lá atrás, a criança agredindo o cuidador num desenvolvimento natural dela, quando ela faz movimentos de agressão em relação ao cuidador e entende que ela afetou o cuidador, ainda que a mãe bote limite, ainda que a mãe se mantenha presente, ela começa a entender que houve um determinado comportamento dela, da criança, em relação ao outro, pode produzir respostas do outro que não são da ordem da vinculação, mas que são da ordem do ai, doeu, entende? E aí a criança começa, gente, um processo longo, que todos nós precisamos desse processo, que é o processo da reparação de nossos atos. Agora, não vou entrar mais do que isso nesse vídeo, mas é importante a gente sinalizar isso. Nós precisamos reparar as nossas atitudes frequentes vezes num dia, em 24 horas, né? Nós precisamos reparar várias de nossas atitudes nos relacionamentos. Agora, para que a gente venha reparar, a gente precisa ter o reconhecimento da alteridade, entender o quanto as nossas ações afetam o outro e criar gestos reparatórios, né? Gestos de cuidado em relação ao outro, no sentido de medir a intensidade da nossa ação em relação ao mundo externo. Então, estão vendo como que o desenvolvimento
sendo melhor ou pior equacionado na primeira infância, desdobra em relações mais ou menos promissoras na vida adulta. É importante voltar a destacar que esse desenvolvimento da criança depende do ambiente em torno, que é o cuidador essencial, frequentemente a mãe, tá? E aí a gente vai voltar ao início do vídeo, que é o movimento de agressão e de reparação. E eu inicio falando de um casal que não conecta com a sua própria agressão. Penso eu que esse casal teve essa primeira fase de exteriorização dos movimentos agressivos com um cuidador que se vitimizou ou de fato não pôde estar presente para fazer o limite, a marcação e se manter presente no desenvolvimento daqueles elementos do par quando eles eram crianças. Isso que eu estou fazendo a conexão. Agora, isso é teoria, né? Se isso aconteceu, a gente, enquanto profissional, vai ter uma compreensão teórico-clínica, mas ainda não alcançamos o tratamento daquele casal nesse vídeo, né? Eu não falei do tratamento. Mas essa compreensão teórico-clínica do que o casal apresenta na clínica e esse respaldo da teoria winnicottiana ajuda a gente, enquanto profissional, a fazer uma leitura de onde que nós podemos costurar, onde que nós podemos abordar, como que nós podemos dialogar com aquele casal. É claro que a gente parte a partir de algum parâmetro, né? E são vários parâmetros, eu estou trazendo um deles, que é a abordagem winnicottiana. Tem N parâmetros para a gente pensar nos comportamentos agressivos. N, né? Eu estou apenas recortando de uma forma muito resumida aqui um parâmetro. Mas, quando a gente pensa nisso, a gente tem uma direção para iniciar uma interlocução com o casal. E a direção, obviamente, que não é, né, gente? Ah, você fez isso, a mãe foi assim, ou foi assado, como é que foi o ambiente? Não é assim. Isso é para nós, que vamos fazer um matriciamento com aquele casal desse ambiente cuidador. Então, se o casal teve lá atrás, cada elemento do par, um ambiente mais ou menos cuidador, aqui na terapia de casal, quem é o ambiente cuidador somos nós profissionais. Então, a teoria importa para a gente olhar para as páginas anteriores de vida daqueles elementos do par. Mas importa também a gente olhar para a página atual e compreender esse fenômeno de cuidar, no caso específico, né, deste casal, para que eles comecem a se conectar com aquilo que eles não gostam e começar a poder falar um para o outro daquilo que eles não gostam, a partir desse campo seguro que a gente espera que venha a ser o processo psicoterápico. Deixa aí seus comentários, ficou longo o vídeo, mas o assunto tem uma complexidade. Muito obrigada pela atenção.